epístolas, inclusive a carta que Paulo escreveu a Timóteo aqui, na cronologia bíblica, esta daqui é a última carta que Paulo está escrevendo em vida, tá? Segunda carta a Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu em vida, tá? Capítulo 3. E é um engraçado isso, gente, porque o texto que fala que a letra mata está em 2 Coríntios, mas o capítulo é o 3, né? E o texto que nós vamos ler está em 2 Timóteo, mas também é no capítulo 3, tá? Só que o versículo vai mudar. O versículo é o 14, tá? Quem pode ler aí para ficar bacana aí? Permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado, sabendo que tem aprendido. Certo, ó. E que dê é o 15, lê o 15. Eu falei 14. Lê a sequência, lê o 15. Porque desde a tua meninice sabeis a sagrada letra. Olha aí, as sagradas o quê? Letras. As sagradas o quê? Letras. Aí, vamos lá? Versículo 15. Pode fazer, sabe, para a salvação pela fé, que há em Cristo Jesus. Sábio para a? Fé. Para a salvação. Tá? Pela fé que há em Cristo Jesus. Tá? E algumas escrituras. Escrituras, tá? Por que aparece letra? Gente, eu quero fazer um comentário aqui. Olha, gente, nós temos algumas versões de Bíblias e quando nós estudamos, nós damos uma dica, tá? Qual é a dica? Você ter pelo menos 3 versões de Bíblias diferentes. 3, tá? Só que não é qualquer versão de Bíblia, tá? São Bíblias de estudos, tá? Tem a Bíblia Thompson, tem a Bíblia Genebra, tem a Bíblia Scofield, tem a Bíblia chamada Bíblia Pentecostal, por exemplo. Eu estou usando aqui a Bíblia Pentecostal, que é as versões de João Ferreira de Almeida, tá? No caso aqui, a revisada e corrigida e atualizada, a versão que eu tô, tá? Então, assim, por que eu estou fazendo esse comentário? Gente, as pessoas estão pensando assim, as Bíblias na nova linguagem da tradução de hoje. Quem já ouviu falar? A Bíblia, as Bíblias na nova tradução da língua de hoje, tá? Que são as melhores versões, e não são. Pessoal, à medida que os anos forem passando, tá? Nós temos uma matéria chamada escatologia, que é uma matéria muito boa, muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto, sobre a vinda de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja. Hoje nós estamos na era da informação. Então você coloca lá no Google, aparece 1 milhão de estudos, você coloca no YouTube, aparece um monte de vídeo, você ouve um monte de coisa e você fica confuso. Qual será o verdadeiro estudo? O que a palavra de Deus diz? Existem pessoas distorcendo a palavra de Deus. E, gente, à medida que os anos forem passando, tá? E for se aproximando da vinda de Cristo, as coisas vão piorar. O Paulo disse, nos últimos dias, os homens não suportarão mais ouvir a sã doutrina da palavra de Deus. Por se multiplicar a iniquidade, você já ouviu isso aí, Mateus 24. O amor de muitos esfriará. Então, Paulo falou que chegaria um tempo de apostasia. O que é apostasia? É quando as pessoas que já serviram a Deus deixarão de servir e procurarão outras religiões para servir, tá? Então, à medida que os anos forem passando e Cristo não voltar, a tendência de todas as coisas é ficarem piores. E quando você pega, porque hoje em qualquer igreja, seja ela comunidade pentecostal, assembleia, Deus é amor, congregação cristã, igreja católica, tem que ter a Bíblia. Sim ou não? E pessoal, escuta o que eu estou falando, já estão tirando versículos bíblicos da palavra de Deus. Existe uma versão da nova linguagem de hoje que o aluno leu na classe de aula lá, do bacharel. Existe apenas um texto que nos mostra claramente a Trindade. Quem sabe qual texto que é? 1 João, capítulo 5, versículo 7. Lá está dizendo assim, são 3 os que testificam. Vamos abrir para ver se na sua Bíblia tem, se não tem? Mas eu acho que todo mundo...
Fala, mas de forma igual está nesse texto não existe. Só existe de uma forma clara e nítida só esse texto e nós vamos acompanhar ele agora. Primeira epístola, tá? Primeira epístola de João, capítulo 5 e versículo 7. São 3 os que testificam no céu, a não ser que a sua seja uma versão da linguagem de hoje. O Pai, a Palavra, vamos lá? Passa lá, Pedro, João. Tá? Isso, pode ler. Não, 1 João 5,7. Olha lá, ó. Quantos são os que testificam no céu? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A Palavra, e esses 3 são um só. Ah, mas ali não está falando que é Jesus, né? Está falando que é a palavra. Agora, não, aí vai falar do sangue, da água. Volta lá no capítulo 1 para você entender o que é essa palavra aí. São 3 textos no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. Pode falar. E os 3 são um, tá? Ali está nítido. Os 3 são... Não tem como separar. O próprio texto bíblico revela. Por que eu estou falando isso? A Bíblia NVI, uma das versões da NVI, na nova linguagem da tradução de hoje, não tem mais esse texto. Lá está só assim, são 3 que testificam. Não, nem está 3, eu acho, está assim. São os que testificam. Aí o versículo, para nós, que é o 8, está o sangue, o Espírito, o sangue, só. Mas o texto dizendo assim, que é o Pai, a Palavra e o Espírito, e os 3 são um, tiraram, não tem mais. Porque já falando, o Pai que é Deus mesmo. Não, mas não aparece nem a palavra Deus. Não, a palavra... Tem alguém que está faltando o texto aí? Alguém tem a Bíblia na linguagem de hoje? Exato. Olha o capítulo 1 aí. João fala, ele explica o que é a palavra lá no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, ó. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Então ele explica o que é a palavra. Ele está falando de quem aqui? De Jesus. Então quando ele fala lá assim, olha, são 3 os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, que é Cristo, e o Espírito Santo, e os 3 são um. Hebreus também 10 fala, né? Que no último dia Deus se revelou para os homens de muita maneira. De muitas formas e de muitas maneiras, através dos profetas. É uma mensagem até bonita. Eu já preguei uma mensagem maravilhosa. Então, assim, é importante nós pararmos para pensar, tá, gente? Ó, existem versões de Bíblia hoje que já estão tirando textos, tá? E tirar um texto bíblico que diz assim que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, é difícil, hein, gente? É difícil. Hoje, as novas versões da linguagem de hoje, a tendência são muitas Bíblias alterar o texto, tá? Então tem que tomar muito cuidado com a leitura, tá? Procura sempre ter 3 versões de Bíblia. Olha, vou ler na outra, vou ver como é que está na outra Bíblia. Faz uma comparação, tá? Isso é muito importante. Pode falar. Então, eu já ouvi até comentário que a inteligência artificial Ela está traduzindo, né? Está traduzindo para tirar dizendo que vai tirar os erros bíblicos. Os erros da Bíblia. Ó, isso. Aí o que acontece? Essa inteligência artificial, saiu uma publicação na página... blog, né, que fala, blog, né, do blog Rema, tá? Tem uma versão já que a inteligência artificial traduziu, mas ela alterou os textos bíblicos. Então, assim, ela corrigiu, a inteligência artificial. Eu vou fazer um comentário aqui, tá, gente? Você não leva isso aí à regra, não tem como saber. Isso aí é uma coisa de você observar. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Tá? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego, que era o grego koiné.
tá? Quando você abre lá, o pastor Luiz acho que participou de uma aula que eu mostrei a Bíblia hebraica. O senhor estava? E lá, quando você abre a Bíblia, igual a nossa, tem assim, ó. Número 1, né? Capítulo 1, versículo 1. Lá no capítulo 1 vai ter, no hebraico, é sempre uma letra Aleph, que ela representa o número 1. E aí vai ter um Aleph pequenininho que representa o versículo 1 e começa o texto. O número 6 no hebraico, tá? O número 6 é a letra Vav, tá? Que representa o desenho de um prego no proto-hebraico. Só que o Vav é o número 6. Então, assim, quando João escreve em Apocalipse, dizendo assim, olha, aquele que tem sabedoria, calcule a marca da besta, é o nome de um homem. Aí ele fala o número. Qual que é o número? Completo. 666. 666, tá? 3 número 6, não é? O Vav do hebraico, só que assim, entendo o que eu estou falando. O Novo Testamento foi escrito em grego, não em hebraico. Mas o pensamento do escritor, que era João era judeu, mas ele está escrevendo em grego, tá? E assim, se você pegar uma regra básica, não vai sair reproduzindo. Isso aí é uma teoria, é um estudo, tá? O número 6 é representado pela letra Vav, tá? Se você colocar o pensamento do judeu lá, do João, como judeu, o que está sendo colocado lá é 666, 666, tá? E esse Vav traduzido para o português, quando você vai traduzir, tem uma caneta para mim escrever ali rapidinho, pastor? Só para mim mostrar para eles entenderem. Deixa eu fazer uma coisa rápida aí, só para... Ah, não, mas a lousa tá presa, né? Não, esquece. Caneta e papel. Quem tem uma caneta e um papel aí para emprestar? No caderno esse que eu vou fazer grandão. Isso. Na próxima o pastor já vai ter pregado a lousa aí, vai ficar melhor para nós. Ó, vou colocar assim, pessoal, ó, dá para ver? De longe eu vou, mais ou menos, né? 666. O Vav é esse aqui, ó. Vav. Ele faz uma perninha, 36. Vav, Vav, Vav. Mas traduzido para o português a letra Vav, tem o nome de Deus que é Yud, Re, Vav e Re, que é prego, ó, tá vendo? Usa a mesma letra para escrever o nome impronunciável de Deus em hebraico. Como é que translitera isso aqui? Ó? O Yud é um Y, o Re é um H, o Vav é um W e o Re é outro H. Aí sai o nome, é daqui que nasce o nome Yehovah, sai para nós como português chegando em Jeová. Aí o Vav é transliterado como o quê? Uma letra... Você entendeu? Então, ó, se você colocar o pensamento judaico no que João está escrevendo, você vai colocar 3 letras Vavs que representam o número 6. Traduzido vai dar www. Não estou dizendo que o www é a marca da besta, tá? Porque hoje você vai colocar alguma rede social, alguma coisa, você tem que colocar o www lá. É a internet hoje, tá? Eu tenho um pensamento meu, quando eu falo de escatologia, nós vamos estudar sobre arrebatamento. A única forma hoje do anticristo conseguir enxergar todas as coisas, porque ele não pode ser igual a Deus, ele quer ser semelhante ao Altíssimo, não pode ser maior, ele quer no mínimo, eu até digo que às vezes ele é inteligente, ele sabia que não poderia ser maior do que Deus, então ele falou assim, ó, subirei acima das estrelas, a caneta também, serei semelhante ao Altíssimo, então olha, ele sabe que não pode ser maior do que Deus, então ele vai querer imitar, Deus é onipotente, ele vai querer ter poder, Deus é onisciente, sabe todas as coisas, ele vai querer saber todas as coisas, Deus é onipresente, está em todos os lugares, ele vai querer estar em todos os lugares, mas ele não pode fazer isso, porque na verdade o diabo é um anjo caído. Como que o diabo vai ter acesso a estar em todos os lugares ao mesmo tempo, hoje, no mundo que nós vivemos? Só existe uma forma. Nós estamos aqui hoje e a rede é conectada. Então, assim, eu entendo o pensamento meu, eu trago isso quando eu falo de escatologia, que a tecnicologia vai ser uma ferramenta ao favor do anticristo. Isso é uma realidade nos dias de hoje. Já está sendo criado um aparelho móvel que você consegue colocar um chip no seu cérebro implantado e você consegue mudar o aplicativo do celular sem tocar na tela.
Aí você fala, chip que controla celular. Vai chegar um dia que o celular vai controlar o cérebro da pessoa. Então a tecnologia vai caminhando e nós vamos aprender sobre isso aí, tá, gente? Mas hoje, né, voltando para o nosso tema, que é a escatologia, tá? Ainda falando da questão do estudo, que eu não encerrei o assunto que o nosso irmão levantou, eu vou falar para vocês agora a diferença entre as duas teologias, a filosófica e a teologia pentecostal. A minha esposa outro dia passou raiva comigo. A gente foi numa vigília, chegou lá, a igreja uma bênção. Na hora do irmão ministrar, o irmão ficou só teologia. Teologia filosófica, teologia filosófica. E ele ainda teve a audácia de falar uma frase. Ele disse assim, olha, hoje vocês vão ter um AVC de conhecimento aqui. Eu falei, AVC eu não sei, mas um infarto eu já estou quase tendo de raiva. Porque eu saí de casa para ouvir a palavra de Deus de madrugada e o cara ficar enchendo, falando abobrinha lá. Então, existe sim, tá, gente? Uma teologia que é humana, tá? A teologia filosófica, a teologia secular, quando você vai estudar nas grandes universidades hoje, para receber um diploma acadêmico, você tem que aprender que a Bíblia não é a palavra de Deus, tá? A teologia filosófica funciona assim, ó. Lá quando você vai estudar academicamente, existe uma matéria chamada filosofia. Dentro da filosofia existe uma outra matéria chamada metafísica. Que é aquilo que vai além da física. Aquilo que vai além da física, na matemática, na compreensão. Então, dentro da metafísica, eles criaram Deus. A teologia é criada dentro da filosofia. Vou reformular para vocês entenderem. A filosofia, o saber das coisas, passa a existir. Estuda-se a metafísica, aquilo que vai além da compreensão. E lá dentro vai existir um estudo chamado Deus. Então, na filosofia, na teologia filosófica, Deus é criado dentro da metafísica. E na teologia bíblica, a partir da palavra de Deus, é diferente. Deus não é criado. Ele é criador de todas as coisas. Amém? Então, o que nós vamos estudar? Tá? Nós não vamos estudar uma teologia que cria um Deus lá dentro da filosofia. Nós vamos estudar um Deus que é criador de todas as coisas através da sua palavra. Amém? Ficou clara essa parte aí? Então, essa é a diferença, tá? E aí, o que acontece? As pessoas misturam. Às vezes pegam tanto estudo, existem escolas que têm rótulos de bíblica teológica, mas ensina teologia filosófica. Aí qual é o problema? O pastor Luiz vai lá e vê lá, o fulano é pregador, não sei o quê, tem estudo, vou trazer ele aqui porque é um homem que tem conhecimento. Quando chega lá, o cara começa a falar filosofia, daqui a pouco os irmãos estão dormindo dentro da igreja, falam, meu Deus do céu, podia estar em casa descansando, podia ter dado uma desculpa pro pastor hoje, tá? Mas aí veio pro culto, aí não tem como, já tá lá. Agora... Agora, vai ter dias que você vai ver uma pessoa que estudou, ela tem conhecimento, mas ela prega a palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, Deus batiza, cura, faz milagres, tá? Então, existe uma matéria chamada oratória, que era a matéria que estava em pauta de começar aqui, que é justo essa matéria. Como o pregador se porta, quais são os principais fatores que o pregador tem que se atentar para poder pregar a palavra de Deus e não pregar coisas humanas, mas sempre voltar para a palavra de Deus, para que o povo entenda a compreensão da palavra de Deus e volte os seus pensamentos a Deus. Como preparar um sermão? Tem gente que tem medo de pregar. A primeira vez que eu fui pregar a palavra de Deus, eu nunca tinha pregado, ensaiava em casa, mas quando chegava na igreja ficava com medo. O pastor falava assim, vamos ouvir o nosso irmão. Eu ia. Quando eu pegava o microfone, dava aquele gelo, o frio da barriga manifestava, a perna tremia, e eu falava assim, vamos orar. E eu, toda vez, ficava com medo, vamos orar. Mas eu ensaiava em casa, fazia tudo, mas quando chegava na igreja não conseguia, não saía. Tinha medo. Um dia eu passei a semana inteira no monte, orando, lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus e só lia Davi e Golias. Davi e Golias, Samuel, Davi e Golias, Davi e Golias. E aí o irmão me encontrou na rua e falou assim, olha irmão, Deus acabou de me revelar que você vai pregar numa campanha que eu estou fazendo. Eu falei, sério irmão? Não irmão, não sou pregador. Não, mas Deus revelou. Eu falei, Deus revelou? Ele falou, revelou. Eu falei, qual é o tema da campanha? Ele falou, a queda do gigante. Aí eu pensei, né irmãos, falei, eu estou uma semana
lendo Davi e Golias no monte orando. Aí eu tomei coragem e falei, é de Deus. Quando o irmão foi embora, depois eu fiquei pensando, falei, rapaz, o que eu fiz agora? Dei a minha palavra para o irmão que ia. Aí foi chegando o dia de pregar, falei, agora estreitou, hein? Aí eu falei, meu Deus, vou ligar para o irmão, vou inventar uma desculpa, né? Hoje tem crente que mata os parentes, né? Coloca a gente no hospital, falha a empresa, falando que a empresa está com problema. E eu pensei no monte de coisa, eu falei, mas não posso mentir que sou crente. Aí tomei coragem e falei, eu vou, né? Se eu não conseguir ficar com o meu, eu falei, irmão, não vou pregar. E fui. Quando eu cheguei na igreja, a igreja acho que era metade ali daquela parte ali do fundo ali, e eu falei assim, tinha a irmã orando, uma pessoa na porta e duas de joelho. Falei, para a primeira vez tá ótimo, né? Glória a Deus. Fui, comecei a orar também. Quando eu levantei, tinha gente em pé até na rua lá, e eu comecei a suar. Falei, meu Deus do céu, agora estreitou o negócio, hein? Agora... Aí eu pensei, eu comecei a calcular, eu falei assim, eu vou atender o celular, vou sair para fora, fingir que vou atender o celular, e eu sumo daqui. E eu falo pro pastor, depois eu falo para ele que alguém ficou doente, tive que ir para casa correndo. E aí fiquei com vergonha, não consegui sair, deu a hora de pregar e não teve jeito. E por incrível que pareça, eu preguei durante 1 hora, foi a primeira vez, foi sem unção nenhuma. Eu preguei 1 hora com a cabeça baixa assim, ó, porque na igreja tinha um bendito de um relógio que ficava bem na frente assim do altar, e eu olhava pro relógio e ficava tremendo. Então eu preguei 1 hora assim por causa do bendito relógio que estava ali, e falava isso, e aquilo, e Deus, e depois que eu terminei, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui hoje? E os irmãos falaram, nossa irmão, que palavra abençoada. Não foi uma palavra de avivamento, mas foi uma mensagem bem pregada. E depois disso eu falei, vou tentar de novo. Aleluia. E aí comecei a pregar. Estou pregando até hoje para a glória de Deus. E nós trazemos um estudo sobre isso. É muito importante o pregador saber quais são as suas características, tá? Falando sobre a matéria que nós vamos iniciar, que é missiologia, tá, gente? Que é essa matéria aqui, ó. Missiologia. Nós temos alguns pilares que são importantes, tá? Relacionados aos fatores da evangelização, tá? Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, quando nós vemos o Evangelho nascer, e aliás, tá? Nós partimos de um ponto principal entendendo, tá? Que só existe obra missionária, só existem os obreiros, a igreja em si, se Cristo for o centro de todas as coisas, tá? Você já percebeu que existem igrejas, por exemplo, que elas abrem, e essas igrejas, de repente, elas surge um vento lá, a igreja vai e fecha. Já acontece, às vezes não era o tempo de Deus, o pastor foi lá, abriu a igreja, não era o tempo. Aconteceu, todas as coisas deram errado e ele acabou tendo que fechar a igreja. Tá? Às vezes acontece da igreja ser estruturada, ela ter condições financeiras, mas aquela igreja ela não tem o principal, que é a essência da igreja, que é o poder de Deus. Tá? Então, assim, a obra evangelística, a obra de Deus, ela tem que nascer com um princípio muito claro. Tá falando de evangelismo, de missões. Cristo tem que ser o centro de todas as coisas, tá? Inclusive a própria Bíblia Sagrada é o centro, Cristo é o centro de toda a Escritura Sagrada. Qual é o texto central de toda a Escritura Sagrada? Todo livro, ele tem um texto lá no meio do livro, qualquer livro, que é o texto mais importante, que retrata tudo o que está escrito lá dentro. Isso é chamado de texto áureo, tá? Qual é o texto áureo, o texto principal da Bíblia Sagrada? É um texto que você conhece e sabe de cor. João 3,16. Qual é o nome do texto? Qual é o texto? João 3,16. Porque Deus, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna, tá? Então vamos supor que um dia você esteja lá na prova de bibliologia e tiver uma pergunta lá assim, qual é o texto central da Bíblia Sagrada? Aí você vai lembrar, João 3,16. É o texto central de toda a Bíblia Sagrada. Mas lá em Mateus capítulo 16, você lembra da história? Jesus pega os discípulos e Jesus vai para um lugar chamado Cesareia de Filipo, tá? Cesareia de Filipo, as pessoas confundem com Cesareia Marítima,
pastor Edson estudou isso aí lá na Geografia Bíblica. Cesareia de Filipe ficava aos pés de um monte muito conhecido também na Bíblia, chamado Monte Hermon, tá? Ou seja, nas partes de cima. Eles saíram da Galileia, subiram até a região de Cesareia Marítima, e quando chegaram lá, tinha um centro de adoração pagão, que eram os gregos cultuavam, os gentios cultuavam esse deus, que era um deus de D minúsculo, chamado Pan. E quando Jesus pega os discípulos, vai para esse lugar. Quando Jesus para naquele lugar, já tinha até uma crença ali na época, e eles acreditavam nisso. Naquele lugar tinha uma caverna que tinha uma fonte de águas escuras, e os gregos acreditavam que quando alguém morria, descia para o mundo dos mortos por aquele lugar. É por isso que eles chamavam aquele lugar de os portões do Hades. Nós conhecemos como os portões do inferno. Aí Jesus vai para esse lugar, lá tinha um centro de adoração pagão, e eles acreditavam que quando um morto vinha lá do Hades, do mundo dos mortos, saía por aquele lugar. Então eles faziam rituais ali naquele lugar. A prática de acreditar em fantasma já era normal naquela época. Você sabe que tem pregador que faz milagre, né? Tem pregador que faz milagre. Você lembra lá da história bíblica? Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos pensam que ele é o quê? Um fantasma. Então até os discípulos pensaram, já havia uma crença naquela época, os gregos acreditavam nisso. Aonde que pregador faz milagre? Um dia eu estava vendo um pregador pregar sobre esse tema, e ele falou assim, irmãos, e Pedro assustado, porque ele olhou e pensou que era um fantasma, pegou uma pedra para atirar no fantasma. Eu falei, mas como é que ele achou uma pedra dentro do barco, no meio do mar ali? Pregador faz milagre também, tem milagres de pregadores, né? Mas isso aí é imaginação de pregador, né, gente? A gente sabe disso aí. Então, assim, já havia crença. Quando Jesus para com os discípulos ali, ele faz uma pergunta. Mateus 16. Olha, quem dizem ser o Filho do Homem? Aí, João Batista, um dos profetas. Mas quando ele pergunta para Pedro, o que Pedro responde? Tu és? Vamos ler lá? Vamos ler lá? Vai aparecer uma palavra aí, só se as versões da Nova Linguagem de hoje mudar, tá? A evangelização, ela começa como Cristo sendo o principal de todas as coisas. Mateus 16. A confissão de Pedro vai a partir do versículo 13. Mas a revelação está no versículo 16. Vamos ler lá? 16. Começa no 13, mas o texto, assim, para nós não lermos muito, é o versículo 16. Não, lê só o 16, só o 16. E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, tá? E aí depois ele fala de Deus vivo. Essa palavra Cristo, tá? É que eu sou ruim de cantar, né? Se eu cantar aqui, vocês vão embora antes de acabar. Mas quem já viu aquele louvor lá que fala assim, Yeshua? Eu não sei cantar, né? Se eu cantar, vocês vão embora aí antes do horário proposto, tá? Yeshua é a palavra hebraica, tá? Para Jesus, tá? Mas Yeshua, o Hamashia, tá? Agora, se Jesus, Yeshua, é o Mashia, o que é Mashia? Exatamente. A palavra Mashia no hebraico, tá? Quer dizer ungido, enviado, tá? Então, os judeus tradicionais até hoje não acreditaram que Cristo era o Filho de Deus, era o Messias, e ainda estão aguardando o Messias deles. O Messias dos judeus hoje será, pela palavra de Deus, o anticristo, que é o Messias que eles vão acreditar que será o Salvador deles. Essa palavra quer dizer ungido, pode ser Salvador, tá? E alguns sentidos, mas no sentido real, o ungido, tá? Aí, Machia quer dizer ungido. Em grego, essa palavra Machia é Cristo. Então, quando você lê assim, Cristo, Jesus, o Cristo, está dizendo assim, Jesus o ungido, tá? É a mesma expressão que dizer Jesus o Messias, o Machia, tá?
Então, Cristo é a palavra grega para ungido, o Salvador, tá? Aquele que eles aguardam, que é aquele que vai libertar eles. Isso é tão forte que quando Jesus está sendo ascendido aos céus, que ele está dando as últimas instruções, os discípulos falam, mestre, quando todas essas coisas vão acontecer? Jesus disse, olha, os tempos só compete ao Pai que está no céu. Isso não é uma coisa que está na compreensão de vocês. Tá? Eles já esperassem, se ele é o Messias, ele tem que restaurar Israel, tem que restaurar o reino, tem que devolver a glória de Israel e Deus tem que voltar a ser o centro de todas as coisas. Tá? Isso já era na mente dos discípulos. Quando ele fala assim, ó, tu és o Cristo, tá? Aí nasce, tá, uma expressão. Tá? Hoje nós falamos assim, a mensagem tem que ser cristocêntrica, o evangelho tem que ser cristocêntrico, nós temos que viver em Cristo Jesus. Tá? A partir dessa palavra, o Cristo revelado, nasce a história até mesmo da expressão cristianismo. Tá? E é dentro do cristianismo que nós falamos da obra evangelística, a obra missionária, tá? Vamos abrir lá em Lucas, no último capítulo, se você abrir. Pode falar. Quando você terminou de falar isso, Jesus falou que quem revelar essa mensagem